Marcos 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Nós estamos falando de quem? Embalsamar quem? Jesus. Passado o sábado, lendo de novo. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, o primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham enterrado. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Eu te peço misericórdia de nós mais uma vez e que o Senhor venha se revelar a nós, Pai, para que nós possamos, nesta noite, aprender mais de Ti e ficarmos, meu bom Deus, ainda mais fortalecidos na nossa fé, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. E assim, meu bom Deus, nós poderemos cumprir o nosso propósito de uma maneira muito mais tranquila, porque sabemos que o Senhor estará sempre conosco, Pai, que o Senhor não rejeita ninguém, muito antes, pelo contrário, o Senhor nos conhece na intimidade e nos chama pelo próprio nome. E nós tudo isso te pedimos e já tomamos posse em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, eu gosto muito da vida de Pedro. Eu acho que Pedro se parece muito conosco e nós nos parecemos muito com Pedro. Pedro era aquele tipo de sujeito, aquele tipo de pessoa que se achava o bom. Para começar, ele era muito exacerbado em tudo que ele fazia. Ele era explosivo, ele era compulsivo, ele era sanguíneo. Tudo que nós somos. Quantas vezes no dia a dia nós temos vontade de esganar alguém? Será que é só eu que passo por isso? Quantas vezes durante a semana nós temos vontade de Deus? Mas o grande segredo, meus irmãos, é nós justamente conseguirmos controlar o nosso eu para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E esse talvez seja o maior dos desafios, porque da mesma forma que Jesus, ele chamou Pedro para uma grande obra, o Senhor me chamou e te chamou também para essa grande obra. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio que todos nós fomos chamados para trabalhar para o Senhor. Eu creio que o nosso Deus, ele deu a cada um de nós talentos para que de alguma forma esse talento venha servir a um bem maior. E que bem é esse? O reino de Deus. A expansão da casa do Senhor. Porque quando a casa do Senhor ela é expandida, naturalmente mais pessoas são libertas, mais pessoas são alcançadas. Porque Deus vai usar você de uma maneira diferente que Deus me usa para alcançar pessoas. O maior desafio que nós temos é justamente vencer o nosso eu, porque o nosso eu quer dizer não para Jesus o tempo todo. Quando Pedro foi chamado para a obra, ele primeiro teve que ver uma grande ação de Jesus. Em primeiro lugar, muitos de nós dizemos que nós não temos tempo para Jesus, ou para a igreja, ou para pregar a palavra, ou para fazermos visitas. Na maioria das vezes nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Pedro foi da mesma forma. Com Pedro foi do mesmo jeito. Porque Pedro ele estava trabalhando.
Pedro, ele estava pescando. E mesmo assim, Jesus o chamou para o acompanhar. A palavra do Senhor diz que em determinado momento, houve uma pesca milagrosa. Essa pesca milagrosa, ela pode ser encontrada em Lucas, capítulo 5, versos 4 a 10. A palavra do Senhor diz que Pedro e os seus amigos, Pedro, Tiago e João, eles haviam saído e tentado pescar por toda a madrugada. E não pescando absolutamente nada, ao voltar pela manhã, quem que eles encontram na praia? Jesus. E Jesus, ele chama Pedro e diz assim: me deixa usar o seu barco, porque eu tenho coisas a falar para esse povo. E Jesus, ele entra para dentro do barco de Pedro e Pedro se afasta um pouco para que Jesus, ele possa estar numa posição onde a sua voz alcance mais pessoas. Primeira coisa que eu consigo ver nisso aí é que Deus olha para mim e para você e vai usar das nossas competências, do nosso trabalho, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Porque esse ambiente que nós estamos aqui, ele é um ambiente muito selecionado, muito exclusivo. Quem aos domingos quer vir, depois de um dia de passeio, talvez de praia, talvez de parques, quer vir buscar a presença de Deus? São só as pessoas que de fato são escolhidas. São as pessoas que são separadas. Porque é muito mais fácil estar em casa assistindo Netflix, fazendo qualquer outra coisa, do que vir buscar a Deus, vir ao culto, vir na igreja. Passar aqui 1h30, 2 horas, para depois voltar para casa, para amanhã começar tudo de novo. Só quem é de fato escolhido é que está na presença de Deus. Mas a palavra do Senhor me mostra que existem muito mais perdidos das portas para fora do que das portas para dentro. Porque, em tese, quem está dentro está salvo. Eu quero te garantir que enquanto você estiver na presença de Deus, enquanto Jesus estiver dentro de você, você está salvo. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Então, Pedro diz: claro, Jesus, então entra no meu barco. E Jesus começa a pregar. E a palavra de Deus diz que depois que Jesus prega para a multidão, ele pergunta para Pedro da seguinte forma: Pedro, o que é que você pescou essa noite? Senhor, eu não pesquei absolutamente nada. Nós saímos e simplesmente perdemos a nossa noite de sono e não conseguimos nada. Voltamos com as mãos vazias. E Jesus diz assim para Pedro: então agora você vai voltar e vai tentar mais uma vez. E eu acho uma coisa muito interessante em Pedro, porque alguma coisa Pedro viu em Jesus. Eles não se conheciam, aquela estava sendo a primeira oportunidade que Jesus tem com Pedro e vice-versa. Mas Pedro, ele foi obediente à voz de comando de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos aprender a andar em obediência. Todas as vezes que nós andamos em obediência à palavra de Deus, nós seremos recompensados. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele se dirigiu a Jesus da seguinte forma: Senhor, eu já tentei, não pesquei absolutamente nada, mas segundo a sua palavra, eu vou tentar mais uma vez. Olha a obediência de Pedro. Talvez seja nisso que nós precisamos, nesta noite, imitar mais a pessoa de Pedro. Porque ele saiu mais uma vez. E a palavra de Deus diz que quando ele voltou, o barco, ele quase foi a pique de tanto peixe que havia. A palavra de Deus diz que haviam tantos peixes que ele teve que chamar um outro barco para vir ajudar. Mas como isso pode ser possível? Amados, muitas vezes nós trabalhamos, nós tentamos, fazemos o nosso melhor, mas como nós estamos fazendo sozinho, a gente não consegue resultado nenhum. A gente só vai ter resultado de fato quando Jesus estiver no barco conosco. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: chame Jesus para o seu barco. O que significa isso, pastor? Significa você colocar Jesus como sendo prioridade na sua vida. E é o que nós não queremos hoje. Nos dias de hoje nós temos uma igreja que está cada vez mais sensível, que está com problemas emocionais cada vez mais à flor da pele. Porque
a igreja enfraquecida, ela se torna muito mais suscetível aos ataques de Satanás. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à correção da palavra, porque a palavra sempre vai nos corrigir para que nós nos tornemos pessoas melhores. Porque apenas as pessoas que seguem as palavras de Cristo, apenas as pessoas que andam com Cristo no barco, essas pessoas, mesmo andando em falhas, mas Jesus estando com ela, meu irmão, aí é salvação garantida. Eu digo para você o seguinte nessa noite: jamais se afaste da presença de Deus, porque é isso que vai nos levar para o céu. Porque, veja bem, não existe ninguém perfeito. Não sei se foi semana passada ou semana anterior que eu disse que hoje em dia existem muito mais pessoas preocupadas com o nosso pecado do que com o pecado próprio. E aquilo que vai nos levar para o céu é justamente o fato de nós olharmos e identificarmos nós as nossas falhas. E a única pessoa que pode fazer isso com excelência, sem nós ficarmos chateados, é o Espírito Santo. Portanto, dê ouvidos nesta noite ao Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes que o Espírito fala ao seu ouvido, ele vai sempre falar para te corrigir. Porque a correção, é a maior prova de amor que existe. Não existe uma prova de amor maior. Esses dias para trás também, eu ouvi da seguinte forma: pastor, eu fico sem graça de corrigir, eu fico sem graça de falar algo que vai entristecer uma pessoa. Agora presta atenção. Todas as vezes que nós ficamos sem graça de corrigir outra pessoa, na palavra, veja bem, é na palavra, não é por nós mesmos, não é pelo nosso eu, mas na palavra, nós estamos agindo em desamor com essa pessoa. Porque Jesus, ele demonstrava amor quando ele corrigia as pessoas. Correção é o maior ato de amor que nós podemos ter pelas pessoas, assim como diz a pastora, como um pai faz pelo filho. O pai que corrige o filho, ele corrige em amor e por amor. E o pai que se omite em corrigir o filho, ele está permitindo que o mundo corrija no seu lugar. E o mundo sempre vai corrigir com amor ou sem amor? Sem amor. Sem amor. E Satanás, nos dias de hoje, ele está tentando calar a igreja, porque pelo simples fato de nós dizermos que nós somos cristãos, nós estamos sendo perseguidos. Dizem que nós somos fanáticos, dizem que muitas das coisas que a Bíblia fala não se aplica nos dias de hoje, mas deixa eu te lembrar de uma coisa. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Porque a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. E aquilo que é bom, perfeito e agradável não precisa ser alterado. Quem entende essa palavra, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz, então, que quando Pedro começou a andar com Jesus, ele começou de uma forma, obedecendo a palavra do Salvador. Com a caminhada com Jesus, Pedro viu muitos milagres ou não? Pedro viu muitos milagres. Pedro recebeu da fonte de água viva, que é o próprio Jesus, todos os maiores e melhores ensinamentos para que ele se tornasse uma pessoa top. Mas Pedro, ele ainda tinha um grande desafio, que era vencer ele mesmo. E o Espírito do Senhor faz essa pergunta para você essa noite. Qual é o maior desafio que você precisa vencer para que você se torne uma pessoa melhor quando você está na presença de Deus? Porque a palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha o nosso coração e consegue tirar de lá a verdade de nós mesmos. Porque muitas vezes nós andamos com máscaras para todos os lados que vamos e não reconhecemos que nós precisamos mudar. E hoje, sendo noite de Santa Ceia, é uma oportunidade que o Senhor nos dá para que nós possamos melhorar as nossas atitudes diante do Deus vivo. Deixa eu repetir. Melhorar as nossas atitudes diante de um Deus que é vivo. Glória a Deus. Amém. E Ele, sendo vivo, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E Ele está disposto
a mudar, a transformar a vida daquele que se permite ser transformado pelo Espírito Santo. Esse Pedro, ele era uma pessoa impulsiva. A palavra do Senhor mostra em determinado momento, Lucas capítulo 22, versos 33 e 34. Depois já de uma caminhada longa com Jesus, esse mesmo Pedro se dirigindo para Jesus nos seus últimos momentos e fazendo uma promessa a ele. Cuidado com as promessas que você faz. Principalmente se você faz um acordo, um contrato, uma promessa diante de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que antes não faça essa promessa, antes não faça voto, principalmente se você não for capaz de cumprir. Não faça voto de tolo, é o que a palavra do Senhor diz. Porque uma vez que você empenha a palavra com Deus, Ele vai cobrar aquilo que você prometer a Ele. E Pedro disse assim, Senhor, se o Senhor for para a prisão, eu vou contigo. Achando o bonzão, né? Pedro se achando o bonzão. Se o Senhor for morto, eu vou morrer com o Senhor. Olha que palavra forte. Trazendo para os dias de hoje, Pedro estava falando o seguinte, estamos juntos, Jesus. Junto e misturado. Aonde o Senhor estiver, lá estarei eu também. Aonde o Senhor for, eu vou também. Se for para a prisão, nós estamos caminhando junto. E se forem matar o Senhor, nós vamos morrer junto também. Aí, passado algumas horas, Jesus, ele é entregue aos soldados de Caifás. E entre esses soldados havia um que se chamava Malco. E Pedro, ficando revoltado com aquela situação, ele tira a espada dele, o que ele faz? Decepa a orelha desse soldado, desse Malco. É o Pedrão, ele falou que estava junto, tô junto, Jesus. Estamos juntos mesmo. Esse é Pedro, né? Quem se parece com Pedro? Pedro sendo Pedro. Pedro sendo Pedro, né? E até aí, quem olhasse de fora, via um Pedro que estava de fato cumprindo a sua palavra. Não, esse é o cara, viu? Eu queria ser Pedro, porque Pedro falou que ia fazer e está fazendo mesmo. Ele falou que ia defender Jesus e está defendendo Jesus. Claro que Jesus, ele corrigiu Pedro naquele momento, ele pegou a orelha de Malco, colocou no lugar, mais um milagre, né? Até em direção à cruz, Jesus fazendo milagre. Tem gente que precisa de milagre essa noite aqui, e esse milagre que você está buscando vai acontecer durante a semana. Creia e receba em nome de Jesus. Eu não sei a sua necessidade, mas o nosso Deus sabe. Aleluia. E esse milagre já está liberado da sua vida. Amém? Esse é Pedro, né? Ele fazendo as bobagens dele e Jesus vindo atrás consertando. E eu acho muito interessante. A palavra do Senhor mostra para nós, né, que no momento mais difícil da vida de Jesus, ele foi abandonado por todas as pessoas, mas eu creio que uma pessoa em especial machucou mais ainda o coração de Jesus, que foi justamente Pedro, por causa da promessa que ele fez. Ele fez um voto de tolo, né? Ele fez um propósito, ele fez uma promessa que ele sabia que não iria conseguir cumprir. Ou talvez não, talvez ele não tinha pensado a gravidade do que ele havia falado com Jesus. Muitas vezes nós fazemos bobagens nas nossas vidas porque nós não pensamos antes de falar. Muitas vezes nós agimos como Pedro porque nós somos impulsivos nas nossas palavras, nós somos impulsivos nas nossas ações e depois lá na frente nós vamos ter que colher coisas que nós plantamos na impulsividade cá atrás. Eu quero te levar nesta noite, meu irmão, a refletir sobre tudo que você faz na sua vida. Para que você seja uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais calma, mais tranquila e principalmente você reflita na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela traz tudo que nós precisamos para que nós possamos ter uma vida aqui na terra em vitória. A pastora até brincou, né, que ela quer aguardar a volta de Jesus na sala VIP. E é verdade. Sala VIP. A palavra de Deus diz que ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, e ele dá para quem ele quer.
Ele já fez isso diversas, centenas, milhares de vezes durante a história e continuará fazendo até a volta de Jesus Cristo. A grande questão é, será que nós merecemos receber o melhor de Deus? Porque, em primeiro lugar, se nós não tivermos a consciência, preste atenção nisso, se nós não tivermos a consciência que nós estamos em Cristo, e não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele é, por quem Ele é, e se Ele fizer, Ele será Deus, e não fazendo, será Deus também. Porque tem muita gente que busca as bênçãos do Senhor, mas quando não recebe, sai e simplesmente maldiz a presença de Deus. Olha só a própria esposa de Jó. Em determinado momento ela falou, amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Meu Deus do céu, quantos problemas, quantas doenças, quanta dificuldade. E você ainda servindo a esse Deus? E que foi que Jó disse? Isso é louca, essa mulher é maluca. Porque hei de receber o bem do Senhor e não hei de receber o mal? Se quiser me abençoar, glória a Deus. Se não quiser, bendito seja o nome do Senhor. É esse nível de maturidade que nós precisamos sair daqui essa noite. Com este nível de maturidade, para que nós possamos ter vitória lá na frente. Porque é impossível para Deus ver uma pessoa com um coração grato neste nível e não abençoá-la. Então, muitas vezes, nós estamos passando por sérias dificuldades. Muitas vezes, nós precisamos milagres. E nós não alcançamos. Por que nós não alcançamos? Será que foi Deus que mudou ou nós que mudamos? Porque o mesmo Jesus que ouviu de Pedro, que Pedro iria com ele para a cruz, se necessário fosse, Jesus ele permaneceu no propósito, mas Pedro não. Pedro amarelou. Então veja bem, meu irmão, nessa história, o errado vai ser sempre eu e você. Diante de Deus, não adianta nem argumentar. Ou nós nos posicionamos, nos decidimos e nos posicionamos segundo a palavra, ou é melhor viver a vida do jeito que você quiser e estar preparado lá na frente para colher o resultado. A palavra do Senhor diz que ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Tinha muita gente que dizia assim, depois eu conserto, semana que vem eu conserto, amanhã eu conserto, daqui 5 minutos, deixa eu fazer só esse pecadinho aqui, daqui 5 minutos eu conserto. E a pessoa não teve mais 5 minutos. E para essas pessoas Jesus já voltou. O que você está fazendo com o seu tempo aqui nessa terra? O que você está fazendo com o que há de mais precioso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a moeda mais valorizada que existe? Qual? O tempo. Com o seu tempo, você é capaz de comprar o que você quiser. Mas se nós fizermos com o nosso tempo algo que talvez não tenha como recuperar, não adianta você ser a pessoa mais rica, milionária, bilionária, trilionária da Terra. Porque você não vai, com o seu dinheiro, comprar a salvação. Ninguém pode fazer isso. Pedro sabia disso. Em determinado momento, e é aqui que entra a parte mais linda dessa história, em Lucas, capítulo 22, 54 e 61, nós vemos já Jesus preso e uma situação, um cenário, ele é desenhado. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado para dentro da casa de Caifás para ele ser interrogado. E o Pedrão, ele acompanhou de longe. Ele chegou até a casa de Caifás, mas obviamente ele não entrou. Algumas pessoas entraram e Pedro se manteve do lado de fora. E fizeram uma fogueira. E nessa fogueira, as pessoas se assentavam e começavam a conversar. E Pedro só atento ao que essas pessoas falavam. E de repente, uma mulher vira para Pedro e diz assim, entre mentes uma criada vendo assentado perto do fogo, fitando disse, este também estava com ele. E o que Pedro, o Pedro valentão, ele disse, ou seja, eu e você,
Presta atenção, porque a palavra de Deus não está falando de Pedro. Aqui você pode colocar o seu nome. Quando você for desafiado por causa do nome de Cristo, qual será a sua atitude? Qual será a minha atitude quando nós formos desafiados por causa da palavra de Deus? A mulher apontou para Pedro e disse, olha, aquele rapaz ali andava com Jesus Cristo. E o que Pedro disse? Pedro, ele amarelou, literalmente. Ele falou, não, você está me confundindo. Eu nem conheço esse rapaz. Aí uma outra pessoa, adiantando a história um pouco, uma outra pessoa se vira para Pedro e diz assim, tu és dos tais, daqueles que andavam com o Messias. Pedro, porém, protestava, não sou. Já é a segunda vez. Pela terceira vez acontece a mesma coisa. Uma pessoa reconhece Pedro e diz, não eras tu que andava com o Messias? Aí Pedro, nessa hora, parece, eu vejo a cena, ele ficando mais nervoso ainda e falando, não sou, eu não faço parte, nunca fiz, não conheço. E quando ele fala pela terceira vez que Jesus não tinha nada a ver com ele não tinha nada a ver com o grupo dos discípulos, ele ouve um galo cantando ao longe. E nesse momento ele se lembra de uma profecia lançada pelo próprio Jesus. Pedro, você que está dizendo que vai comigo para a prisão, você que está dizendo que vai comigo para a cruz, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Que isso, mestre? Vai, Pedro, vai me negar hoje 3 vezes. E o galo vai cantar para você lembrar. Na terceira vez, Pedro nega, e o que acontece? O galo canta. Meus amados, o que acontece no seu espírito quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz para você, filho, você errou? Qual é a sua atitude? Porque a atitude de Pedro foi simplesmente de olhar para dentro de si e se arrepender de tal forma a sair daquele lugar correndo para chorar amargamente. A palavra do Senhor diz, então, verso 61, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disse, hoje 3 vezes me negarás antes do galo cantar. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Coisa triste é quando o Espírito Santo fala em nós, que nós estamos em pecado, que nós estamos em falha, e nós não nos arrependemos, nós não nos entristecemos. Sabe uma característica do verdadeiro salvo, daquele que de fato vai subir para o céu quando a trombeta tocar? É quando o Espírito Santo vem, fala no seu espírito, fala com você, filho, você está errado, filha, você precisa consertar, você precisa acertar o seu caminho, e não há arrependimento. A pessoa, se ela não se arrepende, ela não está de fato salva. Agora aquele que, ao ouvir do Espírito Santo que precisa de haver um conserto, se arrepende, esse sim é um dos maiores sinais do salvo, daquele que vai subir para o céu de verdade. Porque uma das coisas que Jesus dizia era, arrependa-se. Arrependa-se, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Uma palavra forte que Jesus diz, quando queriam apedrejar uma mulher que havia pecado, traído o seu marido, adúltera. Ele diz assim, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Qual de nós, aqui dentro, não tem pecados? Essa noite de confronto, essa noite de transformação de vida, essa é a noite que o Senhor separou para que nós possamos acertar o nosso caminho diante dele. E Pedro, ele fica muito triste com a sua própria atitude, porque ele viu que, de fato, ele não era digno do Messias. Nenhum de nós é digno da presença de Jesus. Tudo que ele faz por nós é por amor. Todas as bênçãos que ele derrama sobre as nossas vidas é por amor, não tem mérito aí. Então, o mínimo que nós podemos e precisamos fazer é estarmos sempre atentos, principalmente na noite de Santa Ceia, olhando para nós mesmos o tempo todo, para que nós possamos acertar o nosso caminho, para que nós possamos, meus irmãos,
Esta é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos, de fato, nos arrependermos. Porque quando nós nos arrependermos, nós dizemos assim: eu estou olhando de novo para a cruz. E não há nada que nos tire, veja bem, não há nada que nos tire da presença de Deus se nós estamos sempre com os nossos olhos em Jesus Cristo. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, todas as vezes que nós erramos e não nos arrependemos, nós estamos mantendo Jesus lá. Ele está lá esperando o seu arrependimento, para que o sangue dele derramado naquela cruz valha de novo sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É noite de salvação, é noite de conserto, é noite de transformação de vida. Você vai sair daqui transformado, para que lá fora você possa exalar o perfume de Jesus Cristo. Amém? Eu quero mostrar para você, nesta noite, que Jesus, ele não abandona ninguém. Muitas vezes, quando nós pecamos, aí está a chave da ministração de hoje, é o que você precisa entender. Muitas vezes nós pecamos e dizemos assim: eu não sou digno de estar na sua presença. E é aí que está a pior coisa, a pior decisão, o pior erro que nós podemos tomar. É quando nós, por vontade própria, nos afastamos da presença de Deus, porque nós olhamos em nós e enxergamos um mero pecador. Não é esta a sua atitude. A sua atitude tem que ser de conserto, porque Jesus vai chamar o seu nome também. Agora, voltando lá para o texto que nós lemos no começo. A palavra de Deus mostra que Jesus, ele, naquele momento, ele se apresenta para Maria Madalena e diz assim: diga aos meus discípulos para se encontrarem comigo, e também a Pedro. Sabe por quê, meu amado? Porque Pedro, se você quiser acompanhar em João capítulo 21, coisa triste é a pessoa que peca e não se arrepende. Isso demonstra que a pessoa é soberba. Isso demonstra falta de humildade. Quando nós não nos arrependemos, é quando a palavra já não faz mais sentido para nós. E nós decidimos por nós mesmos uma vida de pecado. Mas uma pessoa que é tocada por Jesus Cristo, ela nunca mais permanece a mesma. Jesus sabia que algo havia mudado em Pedro. No capítulo 21 de João, a palavra do Senhor diz que estavam juntos Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. E Pedro, sendo um líder natural, João capítulo 21, verso 1. E líder natural que era Pedro, ele diz em determinado momento: eu vou pescar. Jesus, lá atrás, ele tinha dito para Pedro, lançado uma palavra profética sobre a vida de Pedro. E veja bem, a palavra do Senhor jamais volta vazia. E Deus, quando ele olhou para a sua vida, quando olhou para a minha vida, ele lançou uma palavra profética sobre nós também. E essa palavra jamais volta vazia, quando é Deus que lança essa palavra profética. Deus, ele disse algo para você da mesma forma que disse para Pedro. Para Pedro ele disse o seguinte: Pedro, a partir de hoje, você se tornará um pescador de almas. Foi o que Pedro ouviu depois da primeira pesca milagrosa. Eu disse primeira pesca milagrosa porque agora você está diante, aqui no capítulo 21 de João, da segunda pesca milagrosa. Jesus, ele faz milagre nas nossas vidas para que nós tenhamos sempre a nossa fé avivada. Porque no momento de maior dificuldade que nós possamos ter diante de nós possamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. Aleluia. Porque o mesmo Deus que fez no passado vai ser o Deus que vai fazer essa semana. Amém. Se você precisa. Então, o que é que mantém a nossa fé acesa? É justamente esses milagres que o Senhor nos proporciona de forma que nós não possamos duvidar. Porque lá na frente, quando Satanás estiver te desafiando, Deus vai deixar você passar um momento sozinho
para ver qual vai ser a sua atitude. Se você vai continuar crendo ou se você vai retroceder como fez Pedro. Pedro ele disse, eu vou voltar a pescar, vou pescar. Capítulo 21, verso 3. E disseram, olha só a capacidade de liderança, mas a capacidade de liderança da maneira errada. Então, todos os que estavam juntos também disseram, também nós vamos contigo. Então saíram todos e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Começa a buscar aí na memória. Quando, da primeira vez que Pedro encontrou com Jesus, também não haviam pescado absolutamente nada. E até esse momento, Pedro ainda estava muito triste, estava arrasado, e nenhum deles haviam visto ainda Jesus Cristo, depois de ressuscitado. Aí no verso 4 diz que ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Uma vez que a pessoa erra, uma vez que a pessoa peca, ela tem uma dificuldade muito grande de voltar a enxergar Cristo. Se você, presta atenção, e não faça esse teste para ver se é verdade. Falta no culto um dia apenas. Hoje a pastora, nós estávamos falando sobre isso. Falta no culto um dia apenas. No domingo seguinte você já não vai querer vir de novo. Porque Satanás ele vai querer te segurar. Meus amados, presta atenção, o mundo espiritual é algo muito sério que nós não podemos ignorar. Se a gente falta uma vez só, é suficiente. Já dá um desânimo, um cansaço, uma preguiça. Nossa, você olha para o relógio assim, nós já está na hora de tomar banho para ir para o culto. Aí você se lembra que vai começar aquela série que você já está esperando há não sei quanto tempo. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Que chama outro abismo, chama outro abismo. E se você falta uma segunda vez, na terceira semana aí acabou. Você já não vem mais na igreja. Então veja bem. Desde o início, primeiro dia de culto da Igreja Grande Comissão Church, eu sempre disse e vou continuar dizendo, Bíblia, Palavra de Deus, é questão de decisão e posicionamento. Eu me decido, não é uma questão de sentimento. Não é uma questão que você precisa ouvir do Espírito Santo. Filho, você precisa ir na igreja. Não, você tem que se posicionar, é você. Jesus dizia, vá e você não peques mais. Você não abra brechas para Satanás. É você. Não transfira a responsabilidade. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu pastor, não é a sua pastora. Veja bem, isso é que significa individualidade da salvação. É entre nós e Deus apenas. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém. Então, a palavra do Senhor mostra no verso 5, perguntou-lhe Jesus... Olha que interessante, né? Ninguém reconheceu que era Jesus. E Jesus ele vai sempre dando a nós algumas senhas, algumas palavras-chave para que nós percebamos a atuação dele nas nossas vidas. E Jesus diz assim, filhos, ninguém o reconheceu, não haviam ainda reconhecido nem visto Jesus. Apenas havia rumores de que ele havia ressuscitado, mas esse grupo não havia visto. Então, eles perceberam um homem na praia que disse o seguinte, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Olha só quando o foco está errado. Quando nós estamos desatentos às questões espirituais, é quando mais caímos. Jesus ele lançou uma palavra-chave, filhos, tem alguma coisa aí de comer? Se fosse eu, se fosse você, a gente ia ficar ligado na palavra filhos. Filhos, opa, como é que é? Disseram que o mestre ressuscitou, tá me chamando de filho, e tudo tá escuro ainda, não estou conseguindo ver direito quem está na praia, mas me chamou de filho. Por não estarem ligados nas questões espirituais, eles foram secos na resposta. Não. Jesus não estava falando de alimento natural, mas ele estava falando de alimento espiritual. Vocês estão sem alimentos só porque eu fui pregado na cruz pelos seus pecados e vocês... porque pensaram que eu morri, simplesmente me abandonaram? Eles já estavam vazios espiritualmente. É o que não podemos deixar acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos estar sempre cheios e alimentados do Espírito. Hoje é dia de ceia do Senhor.
Quanto mais nós nos alimentamos da ceia, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, o Senhor disse que Ele era o pão da vida. E ninguém que se alimentar nele ficará com fome. Jesus disse que Ele é a fonte de águas vivas. E ninguém que buscar essa água viva passará sede novamente. Então Jesus tentando trazer eles para o foco. E no verso 6 diz, então lhes disse, Jesus disse, olha uma outra senha. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Será que eles já não haviam, sendo pescadores experientes, será que eles já não teriam tentado à direita, à esquerda, na frente, atrás? Agora veja bem, você está num lago e qual é a diferença? Você está no barco. Qual é a diferença se você joga do lado direito ou do lado esquerdo? Não faz nenhuma diferença. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, faz toda a diferença. Sabe aquele milagre impossível que você não consegue entender o que foi que aconteceu? É Deus agindo nas nossas vidas. Os milagres acontecem na vida não só daquele que crê, porque quem crê obedece. Então, a crença anda junto com a obediência e a obediência anda ao lado da crença. Porque quem crê obedece, quem obedece, crê. Meus amados, a partir de hoje, não interessa aonde você estiver com o seu barquinho. Se você estiver respondendo aos comandos de Jesus, se você estiver obedecendo, você vai jogar as suas redes e elas vão vir apinhadas, lotadas de peixe. Quem recebe, diga amém. A palavra do Senhor diz, então, que aquela discussão no verso 7, verso 6, lançai a rede à direita do barco e acharei. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Jesus só dando senhas, só dando dicas, o tempo todo. Verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, aqui estamos falando do discípulo João, o discípulo amado. Então João diz a Pedro da seguinte forma, olha só, olha que interessante, olha essa revelação. Só pega as senhas quem é aquele que é de verdade íntimo do Senhor. Intimidade. Quanto mais intimidade você buscar de Deus, mais sensível você estará às direções espirituais que o Espírito Santo te der. Porque senha é pra gente íntima. Quem é que conhece as senhas do seu cartão de crédito, Maria? Seu esposo, provavelmente. Gabriel. Por quê? Porque são os seus familiares, porque são íntimos. Esposo, filhos, são pessoas do seu convívio. Agora João, que estava mais ligado, a palavra do Senhor diz que ele se achegava a Jesus e deitava no peito de Jesus. Se chama intimidade. João foi a pessoa que ouviu os batimentos cardíacos de Jesus Cristo. Olha que privilégio. E você pode ter esse privilégio também, eu posso ter. Basta que nós acheguemos ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isso significa que nós vamos desenvolver intimidade, depende de você, eu estou sempre aqui, o Senhor está sempre no trono dele. Se você buscar, você vai encontrar. Se você buscar, você vai encontrar. Quem entende, diga amém. Amém. Verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, só aí que ele tomou consciência. Cingiu-se com toda a veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas aos outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, que dá mais ou menos 90 metros de distância. Então Pedro, ele tomou consciência. Ele se lembrou do que havia acontecido da primeira vez que ele havia visto Jesus. O mesmo cenário se formando. Por quê? Porque Pedro, ele está tendo a oportunidade de começar tudo de novo. Pedro, olha só, você fez bobagem, você era impulsivo, você errou, você fez muitas coisas erradas, mas eu estou te dando a oportunidade de a gente começar lá atrás de novo. Olha como Jesus é maravilhoso. Olha como Jesus é fiel na vida daquele que busca a presença do Senhor. Se você tiver, neste momento, nesta noite,
com alguma pendência, quiser começar tudo de novo, Jesus faz da mesma forma com você. Então, Jesus está construindo uma cena. Primeiro mostrou para Pedro, que voltou desde a primeira vez, olha só, vamos começar tudo de novo. Quando nós nos conhecemos, houve uma pesca milagrosa, você disse que não tinha pescado nada, então eu apareci, você me cedeu o seu barco, depois você me obedeceu e você puxou muitos peixes. Agora, que já vivemos um tempo juntos, agora que eu fui crucificado e você deveria estar comigo e você não estava, você ficou ferido, mas eu estou aqui para te curar. Jesus está aqui para te curar essa noite. Aquele que quiser ser curado, será curado, para nunca mais errar, para nunca mais pecar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, vamos começar tudo de novo. E ele está reconstruindo. Agora olha só que interessante, no verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Mas o mesmo Jesus, que logo ao chegar perguntou se eles tinham alimento, eles disseram que não. Veja bem, quem provê na minha vida e na sua vida é Deus. O Senhor é o nosso provedor. Creia nessa palavra. Porque muitas vezes nós não queremos seguir essa palavra, nós não queremos obedecer, porque nós temos um medo bobo, infantil, de achar que vai faltar na nossa casa. Não falta. Deus não deixa faltar. Deus não vai deixar faltar na sua casa. Muito antes, pelo contrário, Deus vai sobejar na sua vida. Quem recebe, diga amém. Amém. Amém, meus irmãos? Então, olha só, Jesus, ele chegou e perguntou, tem alimento? Eles disseram que não. Então Jesus dá uma direção. Vai lá, joga do lado direito a rede e vocês vão pescar. Eles fizeram e quando eles vêm voltando com o peixe, Jesus já está com tudo preparado. Lembra lá atrás que quando Pedro negou Jesus, era uma noite fria e havia uma fogueira, um braseiro, e ele se juntou às pessoas que estavam ali? E por ele se juntar às pessoas erradas, as pessoas começaram a confrontá-lo e naquele momento o medo tomou conta e ele começou a negar Jesus. Jesus está reconstruindo o cenário. A mesma fogueira acontecendo e no verso 10 diz assim, Jesus disse, trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. Verso 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, come. Perguntar quem és tu, porque sabiam quem era o Senhor. Hã? Que era o Senhor. É tradução, questão de tradução. Meus irmãos, quando nós conhecemos Jesus, nós ouvimos a voz dele, nós sabemos que é o Espírito Santo falando conosco. O Espírito Santo representa Jesus nos dias de hoje. Ele disse que ele voltaria para o Pai, ele estaria assentado à destra de Deus, mas não nos deixaria órfãos. Nós não estamos órfãos, porque o Espírito Santo é quem nos convence que Jesus Cristo é Deus. É quem nos convence que essa palavra é verdadeira. Para que nós possamos ter segurança nessa palavra, nos maiores nos maiores desafios e nos piores dias das nossas vidas. É nessa palavra que nós devemos recorrer, não a homens, não a mulheres, não a pessoas, mas ao nosso Deus. Ele é o garantidor da nossa vida. Ele é o garantidor da sua vida. Ele é quem te sustenta e vai, naquele dia, se apresentar a Deus entre você e Satanás e vai dizer que você pertence a Ele. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diz, eu pertenço a Jesus Cristo. Eu sou do Senhor. Amém? Então, depois de terem comido, o verso 15 diz, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a todos estes outros? Olha que interessante, né? Jesus está ali passando um tempo com os discípulos e Pedro não tomou a iniciativa de pedir perdão. Pedro não tomou a iniciativa de reconhecer a sua falha, o seu erro, o seu pecado. Então, como Pedro não fazia nada, quem fez foi Jesus. Jesus tomou a iniciativa. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Olha o que Jesus vai fazer com Pedro. Jesus está fazendo um tratamento espiritual com ele aqui naquele momento. Deus, nesse momento,
está fazendo com que Pedro, de fato, ele esteja habilitado a continuar a pregação do Evangelho. O mesmo que havia negado Jesus por 3 vezes, as 3 vezes que Pedro negou Jesus vão ser curadas agora. A palavra do Senhor diz, Jesus perguntando para ele, Simão, filho de João, amas-me mais do que a todos os outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus diz para ele, então se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Mas é engraçado que Jesus faz uma segunda vez a mesma pergunta. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então pastoreia as minhas ovelhas. Porém ainda não havia terminado, porque havia ainda a marca da ferida. 3 negativas. Por 3 vezes, ele teve a oportunidade de cumprir a palavra dele, o tamo junto, e nas 3 vezes ele errou. Então Jesus está trabalhando e sarando todas essas feridas, dando a Pedro a oportunidade não só de recomeçar, mas recomeçar da maneira certa, olho no olho. E Jesus pergunta para ele mais uma vez. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez, tu me amas? E eu buscando do Senhor, Espírito Santo, mas por que ele se entristeceu só na 3ª vez? Porque só na 3ª vez que ele se tocou que ele estava em débito com o Senhor. Só na 3ª vez, quando Jesus perguntou pela 3ª vez, ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque passou um filme na cabeça de Pedro. Tudo o que ele havia vivido com Jesus desde o princípio, até o momento que ele negou por 3 vezes a pessoa de Jesus. O mesmo que ele viu, ele não ouviu falar, mas ele viu, presenciou todos os pecados. Todos os milagres que Jesus fez. Todas as vezes que Jesus curou paralítico, Pedro estava presente. Ele viu. Todas as vezes que Jesus curou o surdo, ele estava presente. E ainda assim, ele negou Jesus. Você já viveu... Quem já viveu milagres na presença de Deus? Quem já viveu milagres na presença de Deus? Não negue Jesus. Não negue Jesus. Porque Jesus já fez muito pela sua vida. Mas ele continua. Respondeu-lhe o Senhor, tu sabes, respondeu Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, ele tem algo contigo essa noite. O Senhor, ele quer fazer com que a sua vida seja transformada nesta noite. Ô, Gabriel, você pode apagar as luzes, por gentileza? Eu te convido a se levantar. Todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro com Jesus têm as suas vidas transformadas.